sangue de Jesus, com Cristo é vencer ou vencer, missões é a chama que não pode se apagar. Olá, galerinha, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliana e que bom, estamos juntos para mais uma aula. Nós estamos aprendendo sobre os dons do Espírito Santo. Nós já aprendemos sobre o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom da fé, os dons de curar, o dom de operar maravilhas. E hoje nós aprenderemos sobre mais um dom. Você já ouviu Deus falar? Hoje nós aprenderemos sobre o dom da profecia. Na lição de hoje, nós conheceremos um pouco mais a respeito de como Deus se comunica com o seu povo. E no final desta aula, eu vou mostrar para vocês na Bíblia 3 profecias. Vou mostrar o momento que foi profetizado e o momento em que se cumpriu. E também eu tenho uma dica muito legal para vocês de um livro. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então vamos aprender? Vem comigo! E o título da nossa lição é O Dom de Profecia. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 e 3. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos ler? Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 14. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Vamos para 2 Pedro, que está lá antes de Apocalipse, 2 João, 1 João, 2 Pedro. Capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Deus sempre procurou comunicar-se de modo pessoal com os homens. Os profetas eram porta-vozes de Deus, ou seja, eles falavam em nome de Deus. Porém, no Novo Testamento, o Pai se revelou a toda a humanidade de uma forma sublime e surpreendente, falando conosco através de seu Filho, o maior profeta de todos os tempos. Já sabe de quem eu estou falando, né? De Jesus, isso mesmo, o maior profeta de todos os tempos. Hoje, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ter um relacionamento pessoal com Deus. Podemos ouvir a voz do Pai. Olha que privilégio, não é mesmo? E Deus não encerrou o ministério profético no início do Novo Testamento. Ele continua a utilizar os seus profetas para revelar a sua vontade ao povo através do Espírito Santo. Então, ouvir a voz de Deus não é um privilégio apenas relatado no Antigo Testamento, mas que nós que vivemos hoje no tempo da graça, nós também podemos ter esse privilégio de ouvir a doce voz do nosso Senhor. E o Senhor, Ele fala de várias maneiras. Ele tem várias maneiras de falar com o seu povo. E uma delas é através da profecia. Então, a profecia é a possibilidade de ouvir Deus transmitindo sua mensagem em linguagem humana, a forma que nós entendemos. Deus usa os irmãos, os servos dele, para falar conosco, que é de uma forma que nós podemos entender. Não é verdade? Então,
muitas das profecias relatadas na Bíblia iniciavam-se com assim diz o Senhor. A maioria das profecias, elas geralmente elas se iniciam dessa forma: assim diz o Senhor. E agora vai aí um alerta para você. A palavra do Senhor, a Bíblia, ela fala dos falsos profetas. Ela nos alerta sobre os falsos profetas. Existem 3 fontes de profecia: Deus, o diabo e nós mesmos. A profecia, a profecia verdadeira, ela vem de Deus. Ela vem de Deus para nós. Tem a profecia do diabo também, tem a profecia que vem do diabo e tem a profecia que vem de nós mesmos, através das nossas emoções. Às vezes tem pessoas que pela emoção pensa que Deus está falando e não é Deus que está falando, é a própria emoção da pessoa. Então nós temos de estar atentos a isto. E aí eu quero dar uma dica para você. Como discernir se uma profecia ela é de Deus ou não? Em primeiro lugar, através da palavra, através da Bíblia. A profecia, ela tem de estar de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. E outra coisa também, e nós podemos também julgar a profecia. Nós não podemos julgar o profeta, que é o profeta e Deus. Podemos julgar a profecia. A profecia vem para nós e nós vamos julgá-la. Opa, peraí, essa profecia está de acordo com a palavra de Deus? Não está, então eu vou rejeitá-la. Não vou rejeitar. Essa profecia não está de acordo com a Bíblia. Agora, a profecia está de acordo com a Bíblia? Está. Então, o que é aconselhável? Nós buscarmos confirmação. Temos de buscar a confirmação se é realmente Deus. Né? Porque ela pode estar de acordo com a vontade de Deus, ela pode estar de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, e pode não ser de Deus. Pode ser a emoção humana transmitindo para você. Então você deve pedir, é aconselhável que nós pedimos confirmação a Deus. E para nós sabermos, identificarmos se a profecia está de acordo com a Bíblia, nós temos que ter conhecimento. Como que nós vamos identificar se a profecia está de acordo com a Bíblia ou não, se nós não conhecemos a Bíblia? Então nós temos de conhecer a palavra do Senhor, de conhecer a Bíblia para que nós não sejamos enganados. E de que forma a profecia ela é transmitida? A profecia ela é transmitida de forma consciente e não inconsciente. Você vai saber que Deus está te usando. Para te usar, para fazer isso, Deus não precisa tirar a sua consciência. Então essa história de que, eu não me lembro de nada, o que aconteceu? Eu não estou me lembrando de nada, isto é possessão maligna, isso é do diabo. Porque o profeta, ele sabe de tudo, ele sabe que ele foi usado ali por Deus, ele sabe que Deus usou ele para falar, para fazer, ele sabe de tudo. Amém? E para que serve a profecia? Ela serve para edificar, exortar e consolar. Vamos descobrir agora o significado de cada uma dessas palavras? Edificar significa levantar, construir. Exortar significa aconselhar, encorajar, dar coragem. E consolar significa confortar, aliviar.
Então, quando a profecia ela é de Deus, ela serve para nos levantar, para nos dar coragem. Então, vamos ler aqui. A profecia na igreja é para edificar e não para destruir. Pode haver de fato uma repreensão e advertência, ou seja, pode sim ter aquele puxãozinho de orelha. Às vezes a mamãe e o papai dá aquele puxãozinho de orelha em você. Você fez isso aqui errado, não é certo, você tem que fazer, o certo é fazer isso e não isso, você errou. Deus também é assim. E por quê? Porque Ele nos ama. Ele dá que quando a gente está indo por um caminho que não é da vontade dele, ou estamos pegando um caminho errado, ou estamos fazendo uma coisa errada, ele dá aquele puxãozinho de orelha, opa, você está errando. Você tem que tomar um outro caminho, aqui é melhor para você. O papai e a mamãe, quando eles puxam a nossa orelha, é porque eles nos amam, eles querem que nós sejamos felizes. Deus também, Ele quer que nós tenhamos vitória, que nós sejamos felizes. A vontade dele para nós, ela é perfeita, ela é agradável, né? A vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Então aí, quando precisar dar uma puxadinha de orelha, pode ter certeza que Ele vai dar. E para quê? Para nos colocar no caminho certo. Então, quando o dom de profecia é usado conforme a orientação bíblica da Bíblia, ela traz bênção, ela traz paz. Então, quando a profecia ela é de Deus, ela traz bênção e ela traz paz. A Bíblia, ela é a maior profecia revelada para nós. Então, aqui, na Bíblia, nós conhecemos a Deus, nós somos orientados do que fazer, do que não fazer, o que é certo, o que é errado, como nós alcançamos as nossas bênçãos, as vitórias que Deus tem para nós, as promessas que Deus tem para as nossas vidas, né? Então, é através da Bíblia que nós obtemos todas essas orientações. A Bíblia é o caminho que nos leva para o céu. Eu quero que você fique com esta palavra no seu coração, bem guardadinha. Você adquiriu hoje mais um conhecimento, e quando nós adquirimos conhecimento, nós não somos enganados. Amém? Então coloca a mão no seu coração e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos por este dia. Muito obrigada, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. É a palavra do Senhor que me direciona no caminho certo que eu devo andar. O caminho que vai me levar para o céu. É o caminho que vai me trazer vitórias e bênçãos do Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem comigo e pelo amor que o Senhor tem por mim. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Como eu havia dito no princípio da nossa aula, que eu ia mostrar para vocês 3 profecias aqui na Bíblia. Vou mostrar quando foi profetizado e quando ela se cumpriu. Vamos lá? Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías aqui estava profetizando sobre o nascimento de Jesus. Está escrito assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Onde se cumpriu? Mateus, capítulo 1, versículos 22 e 23, que diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
Que bênção, glória a Deus. Então, Deus profetizou para que se cumprisse essa profecia 700 anos. Essa profecia ela aconteceu 700 anos depois que Isaías profetizou. Deus quis assim. Deus profetizou para que se cumprisse 700 anos depois. Então essa expressão de que Deus demora, de que Deus se atrasou, essa expressão não existe, porque Deus ele não se atrasa, ele não demora, ele sempre chega na hora certa, ele profetiza e ele faz acontecer na hora e no momento certo, no momento que ele quiser. Amém? Vamos para a próxima? Está em Isaías também, capítulo 38, versículo 1, que diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, pois põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí Ezequias estava deitado, muito doente. Aí ele virou para o canto e ele chorou muito e orou ao Senhor. E aí Deus fez com que Isaías voltasse lá novamente. No versículo 4 e 5, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus deu vitória a Ezequias, Deus cumpriu a vida de Ezequias. E agora nós vamos para a última, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Deus usou, Josafá precisava de uma vitória sobre os inimigos dele. E Deus usou Jaziel para profetizar na vida de Josafá, que está lá no versículo 17, que diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. E no dia seguinte, Deus deu vitória a Josafá. Deus cumpriu na vida de Josafá. No versículo 24 e 25, Deus dá a vitória a Josafá sobre os inimigos dele. Então, por que eu quis dar esses 3 exemplos para vocês? Porque a profecia, quando ela é de Deus, ela sempre vai se cumprir. Não importa o tempo e nem as circunstâncias, ela vai sempre se cumprir. Amém? Aqui está o livro do pastor Carlos, que eu falei que eu ia indicar para vocês no final da aula. Um jovem chamado Carlos estava numa estrada, sozinho. Ele estava indo num lugar e estava caminhando nessa estrada, sozinho. Não tinha ninguém perto dele. De repente ele ouviu uma voz chamando por ele: Carlos. E aí ele parou, olhou, mas não tinha ninguém perto. Era uma estrada, uma rodovia, não tinha ninguém. Aí ele continuou caminhando. E de repente ele ouviu aquela voz novamente chamando por ele: Carlos. E aí ele parou assim, mas quem é? E aí o Espírito Santo se apresentou a ele. Ele chegou, ele disse: sou eu, o Espírito Santo. Então, a partir deste momento eles caminharam juntos e têm caminhado juntos. E a partir deste momento eles se tornaram amigos inseparáveis. Então, neste livro, o pastor Carlos conta sobre o batismo dele no Espírito Santo
que foi de forma extraordinária e sobrenatural, que você nunca viu. Então, se você deseja conhecer o Espírito Santo profundamente, ter sua vida transformada e quer ser usado pelo Espírito Santo, então, leia este livro. Você vai ser muito abençoado, vai ser muito edificante para a sua vida. E você vai conhecer o Espírito Santo mais profundamente, mais um pouco. Então, aqui fica a dica. No final do vídeo, eu vou colocar o endereço do e-mail, se você quiser adquirir o livro, tá bom? Então, a nossa aula chegou ao fim. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, dá seu like e compartilhe. Compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, com os vizinhos. Você é um canal de bênção na vida deles. Você, compartilhando essa mensagem com eles, vai ser como se você estivesse dando a eles um presente, né? A palavra de Deus, ela é um presente precioso na nossa vida. Amém? Então, que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Um super beijo no seu coração e até a próxima.